Primeiro, porque há um desconhecimento, né, sobre a doença e o enfrentamento. Porque quando você recebe o diagnóstico, o familiar recebe o diagnóstico da doença, é como se fosse um luto. E isso traz uma grande confusão na pessoa. E aí? Qual é o caminho a percorrer? Atualmente, as nossas políticas públicas e os profissionais, eles não estão preparados. Não posso dizer que todos, tá? Existem profissionais muito bem preparados, existem profissionais dedicados e muito éticos. No entanto, a grande maioria, tá? Nós temos uma política pública maravilhosa, mas ela não é colocada em pauta, né? E esses familiares se sentem muito perdidos. Eles procuram ajuda por vários caminhos. Eles acreditam em tudo que falam por conta da falta de informação. Às vezes eles não sabem nem onde procurar essa informação. Então eu diria que trabalhar de forma conjunta para que a roda possa funcionar, né? Para que esse cuidador, esse familiar possa cuidar, né, dessa pessoa com doença de Alzheimer e outras demências, é um grande desafio, porque por hora ela não acha tempo para si. Quem cuida precisa ser cuidado. Isso é fato. Então não adianta você ir lá cuidar da alimentação, é o remédio, são os cuidados de limpeza, né, as terapias, se ele não tem isso. Por hora ele não tem tempo para dar uma caminhada, por hora ele mal tem tempo para tomar um banho, né? Então isso peca muito, né? E daí muitos se sentem culpados. Porque eu vou deixar meu pai, minha mãe, ou meu irmão, ou a minha tia, esse ente querido, né? Com outra pessoa, não consegue, né, desvincular um pouco e ver a importância de cuidar de si para ter condições de cuidar do outro. Então, acho que o maior impasse que a gente tem dentro do voluntariado é conseguir com que essa pessoa tenha essa consciência e que isso não é egoísmo e que isso de forma alguma está deixando, eu estou deixando de lado o idoso. Não, ele vai conseguir dar uma qualidade de vida muito maior, porque ele vai estar descansado, ele vai ter entendimento, até o entendimento de uma leitura, de procurar ajuda. Por hora ele não tem, então ele se sente perdido e muito culpado, né? Eu já cuidei do meu pai também, que ele morreu, então são coisas bem distintas. Meu pai ficou até o final, né? Até não conhecer mais a gente. E a minha mãe fisicamente está ótima, o problema dela é que ela faz confusões, mas ela ainda conhece as pessoas. Então o mais marcante foi com meu pai, que ele olhava para mim e perguntava: quem é você? Então isso aí é o mais marcante. Ela não chegou nessa fase, então o mais difícil com ela realmente é paciência e ver o que a gente pode deixar ela fazer e o que não. E se a pessoa está em processo de aposentadoria, é possível converter essa aposentadoria mediante perícias no INSS para aposentadoria por invalidez. E aí a gente até pode conseguir o adicional de 25% se for demonstrado que a pessoa tem a necessidade do auxílio de um terceiro para os seus cuidados no cotidiano, né? O caso da aposentadoria por invalidez, ela tem essa vantagem, né? Já tem muita desvantagem de se aposentar por invalidez, porque significa que é uma doença grave, que você não consegue mais trabalhar. Mas esse adicional, ele realmente dá um suporte, né? Aí, paralelamente, a pessoa ela vai perdendo a sua capacidade. Então, esse familiar, normalmente é o cônjuge, né? Mas na falta do cônjuge, os pais ou os filhos, né, que tomam conta, eles vão ter que buscar uma medida judicial para interditar essa pessoa, né?
é uma medida extrema, né? Então a interdição ela pode ter várias fases, ela sempre vai priorizar a pessoa, né? A pessoa, o doente, né? Então tem a participação do Ministério Público, tem um assistente social que ele vai verificar as condições daquela pessoa, né? Que vai ser o responsável legal para ele cuidar desse familiar. E aí, por fim, ele vai conceder essa curatela e ela vai ser responsável mediante prestação de contas, né? Patrimonial. Então, ela vai administrar os rendimentos dessa pessoa se ela for aposentada. Ou, né, se ela não for aposentada, ela vai buscar essa aposentadoria, porque muitas vezes essas pessoas nem estão aposentadas, elas estão no mercado de trabalho e começam a ter esses sintomas. E aí, esse familiar vai administrar tanto o patrimônio quanto os rendimentos e tem que prestar contas e o ideal é que haja um consenso para que ela possa exercer essa curatela. O principal objetivo do cuidado paliativo é cuidar do paciente e, junto com o paciente, cuidar da família. O que envolve esse cuidado? Esse cuidado envolve o sofrimento físico, que é o controle dos sintomas, então desde agitação, perda do apetite, insônia, intestino preso, que a gente fala, né, que é a constipação na medicina, tudo isso é um papel do médico para auxiliar no controle de sintomas. Junto com o controle de sintomas, que é a parte física, nós, em conjunto com uma equipe multidisciplinar, abrangemos também o sofrimento emocional. Na maior parte das vezes, quem cuida do sofrimento emocional é o psicólogo. Cuidamos do sofrimento social através da atuação da assistente social e, não menos importante, a espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela também é uma dimensão de sofrimento que precisa ser olhada, que precisa ser cuidada e respeitada. Então, o cuidado paliativo ele vai abranger as 4 dimensões do sofrimento: física, emocional, social e espiritual. No processo assim de acolhimento, o que a gente percebe é que as pessoas elas estão muito perguntando, né? Por que isso está acontecendo na sua família? Por que isso está acontecendo, né? E a gente vê assim aquela necessidade de muitas vezes achar uma resposta, mas não tem resposta, né? E por isso assim a gente faz um caminho de escuta, uma escuta ativa, compassiva, no sentido de elas próprias refletirem que essa questão que está ali presente nas suas famílias, a gente, quando partilha ela, quando a gente se escuta, quando a gente tem alguém que coloca os seus ouvidos, né, para acolher, elas também vão estruturando, né, as suas próprias falas e vão começar a olhar um pouquinho para os lados e perceber que não só elas estão passando por isso, mas muitas famílias, muitas pessoas, né? E aí, então, nesse acolhimento, nessa conversa, neste suporte espiritual, onde a gente faz enxergar que Cristo Jesus tem algo muito especial que diz: vinde a mim os cansados e sobrecarregados. E a gente acolhe essas famílias muitas vezes sobrecarregadas. Então, este falar, este acolher, este se colocar junto, né, sem pressa. A gente não pode ter pressa nesse momento, mas de se colocar junto e simplesmente dizer: olha, aqui nesta palavra, ou neste acolhimento do Mestre Jesus Cristo, você tem alguém que quer te trazer um refrigério para o teu momento. E aí nós partilhamos, além das histórias, partilho palavras bíblicas, partilho palavras de esperança, a gente tem momentos de oração, bênçãos, e a gente faz isso não apenas com os familiares, mas sempre incluindo também o paciente. Então temos várias orientações e a primeira que eu falo bastante para os familiares é para eles evitarem o confronto. Então, se o indivíduo tem o hábito de comer
repetidamente, esquecer que comeu, ou dizer que tem muita fome, se mantém com fome, o ideal é você não confrontar essa informação, deixar o indivíduo que está com aquela sensação se expressar livremente, não ficar batendo de frente e tentar ofertar alimentos menos calóricos nas refeições que ele for comer. Então, com menos energia. Então, isso vai fazer com que a pessoa se mantenha comendo várias vezes no dia, porque você não vai conseguir fazer essa mudança de forma tão fácil. Mas você não oferta alimentos com muita energia, muito pesados, digamos assim, muito calóricos, que vão fazer um ganho de peso excessivo. Então, tem essa dica que a gente orienta. Para indivíduos, por exemplo, que esquecem que comeram, né, e querem comer novamente, então essa é a nossa dica principal. Tem muitas características também que é do indivíduo achar que já comeu. Uma das características é o indivíduo achar que já comeu e não comeu. Então, é o contrário. A pessoa nunca quer comer porque ela sempre diz que já está satisfeita porque ela já comeu. Daí a nossa orientação é ao contrário disso. É fazer alimentos mais densos, refeições mais densas, quando a pessoa conseguir se alimentar. Então você vai botar mais gordura, mais proteínas, por exemplo, clara de ovo, leite em pó, pasta de amendoim, que são alimentos calóricos, em uma refeição mais concentrada para fazer com que essa pessoa coma bastante energia naquele horário que ela conseguir se alimentar. Não digo que é preparar a casa, né? É preparar as pessoas da casa, né? Algumas vezes a gente vê assim, a família do pobre está bem mais acolhedora do que a casa de um outro mais abastado, porque na família do pobre está todo mundo junto, abafadinho, é um ambiente mais fechado, e o paciente demenciado se sente bem quando ele está no meio da sua família, e isso ajuda muito. Então, não é tanto o ambiente físico, mas o ambiente emocional daquela família, o ambiente psíquico, o ambiente social acolhedor. Isso é bem importante para cuidar de um paciente com Alzheimer com um pouco mais de eficácia. O pai, basicamente, a gente fazia tudo para ele, tudo, né? Assim, conforme ia piorando a situação, né, o estágio da doença, a gente tinha que fazer tudo, mas ele ficou um doente bem bonzinho. Ele era bem tranquilo, o que a gente falava, ele dizia, tá bom, filhinha, tá bom. E já a minha mãe, não. Ela se tornou uma criança braba. Então, é bem difícil com ela. E a mãe, a gente também faz tudo por ela, tirando assim Ela vai ao banheiro ainda, tudo bem, tudo certo, toma banho. Mas ela não faz mais nada em casa, então eu e minha irmã que cuidamos da casa, de toda a rotina, servimos a comida para ela, porque senão ela faz confusão, né? Então, com ela, a gente está fazendo mais, são os trabalhos de casa e pensar na roupa dela, no que vai comer, essas coisas assim. Eu acredito muito na mediação. Então, se há uma disputa entre filhos, tá difícil de resolver, tem aquela questão, desconfiança, né? Primeiro, que a curatela, ela tem a questão da prestação de contas, né? Em juízo, mas assim, eu acho que se a família está em consenso, é o melhor cenário. E se há um problema de consenso entre os filhos, em vez de disputar em juízo, né, digamos, os cuidados com aquela pessoa que já vai ser pesado, né? Quer dizer, a pessoa que vai assumir a curatela legal, ela não precisa assumir tudo. Ela pode dividir os cuidados com os outros, ou mesmo os irmãos, os filhos, no caso, né, dividirem o valor para pagar alguém para auxiliar, né? Porque muitas vezes estão trabalhando e tal, e se não há um consenso, né, vai procurar um profissional, né, um advogado, e se houver essa desconfiança, pode levar até para uma mediação, né, que seria cada um expor os seus interesses, expor o que eles pretendem, quais são os receios, e depois de algumas sessões de muito diálogo, ter um script, né? Então é algo que
o melhor cenário é o consensual, né? Disputas, curatelas litigiosas, todo mundo sai perdendo. E o principal, né? A pessoa que está acometida, que precisa o quanto antes de uma estabilidade em casa, financeira, ela vai ficar em meio a uma disputa dos familiares de pessoas que amam. Então, eu acho que o consenso é a melhor saída nessa situação, né? Dependendo da fase da doença, normalmente não se deve confrontar a pessoa, né? É melhor contornar algumas situações, e a questão do afeto, principalmente, vai fazer com que se mantenham os vínculos. Que estejam junto conosco, né? Nesse processo de estimulá-los, né? Quando a gente está em grupo, a gente leva a atividade, estimula eles, mas o familiar precisa acompanhar também para que nos ajude nesse processo, né? E para estar junto, caminhar junto mesmo com o profissional. O meu papel na Abrase Joinville é coordenar um grupo, né? Trazendo palestrantes, tendo essa escuta com as famílias também, dos primeiros contatos que eles têm. O que os anseios iniciais, como que está essa família, e a gente dá um norte para elas. Olha, o que está passando nesse momento? Será que vocês não precisam estar falando com o médico na parte de medicamento, para ver se essa alteração comportamental precisa ter esse acompanhamento, porque às vezes é por causa disso. Ou pode ser também que está muito ocioso. Olha, seria interessante ter um acompanhamento com um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo. Não está conseguindo engolir mais a comida. Vai ter que procurar um fono, porque provavelmente está apresentando uma disfagia aí que precisa ter um cuidado especial ali. Então, recursos, a Abrase é a fonte de mostrar para onde que essa família tem que seguir. A gente não fala assim, tem que ir lá. A gente só mostra o caminho, tem esses profissionais no campo, tem a parte de reabilitação, tem esses recursos legais que vocês podem seguir, né? Porque o que acontece no médico, eles não conseguem dar todas essas informações, esse acolhimento, essa atenção, até nos atendimentos com fono, físio, né? Não conseguem dar por inteiro. A gente dá aquelas orientações, eu acho que dá para ir por aqui e tal, mas todo mundo tem as horas contadas. E na Abrase, todo mundo se ajuda. E consegue se ajudar, não só a gente que faz parte da Abrase, mas os próprios familiares, falando as suas reais vivências. Não, isso aconteceu comigo, olha, eu fiz essa estratégia do banho, coloquei uma música clássica e deu super certo com ela. Mas pode ser que a música clássica com um não dê certo, pode ser que com o outro vai ser um funk, né? Mas ele vai. Entendeu? Então são histórias e personalidades diferentes, mas a estratégia pode ser modificada. E esse é o papel da Abrase, é mostrar que há flexibilidade, que não é engessado, que há meios e há trajetos que podem ser modificados a qualquer instante. Nada é certo, tudo é um incerto, mas um incerto que você vai vivendo o processo. Quando essa pessoa ela é sozinha, ela não tem, digamos, familiares próximos, né? Então, eu tive um caso, ele tinha um pai um pouco mais velho que tomava conta dele, e aí esse pai faleceu e ele não tinha nenhum familiar muito próximo, né? Que quisesse se habilitar, porque é muita responsabilidade e a pessoa tem que adaptar a sua vida para cuidar daquele doente. E aí, assim, essa família tinha muitos bens, muitos imóveis, então o cuidador se habilitou, aí um primo distante se habilitou, uma tia também se habilitou, e aí foi para o juiz decidir, né? O juiz com a sua equipe multidisciplinar,
o Ministério Público sempre vai opinar, mas o assistente social vai verificar qual que é a condição dos familiares habilitados e também vai ouvir a opinião do curatelado. Porque, claro, dependendo do estágio da curatela, ele ainda tem com quem ele se sente melhor, qual que vai dar o melhor ambiente, e a pessoa que também tem os antecedentes bons para gerir um patrimônio, principalmente se for um patrimônio grande. Quando tem filhos, o ideal é que os filhos estejam em consenso, para ter um responsável. Às vezes pode ser uma curatela compartilhada, esse cuidado compartilhado, mas o ideal é que tenha um responsável e aí para poder assumir judicialmente essa questão. Uma outra questão é quando a família não tem renda, é uma família de baixa renda. Aí o desafio é justamente como que vai cuidar e que vai ter esse sustento dessa pessoa, Provavelmente a pessoa vai ter que se mudar para uma família se ela não tem condições de prover um ambiente para ela mesma. Investir com certeza na parte da fisioterapia e também em atividades que permitam essa maior socialização entre eles, porque isso vai motivar essa movimentação ativa, dos pacientes. A intervenção jurídica, ela já deve ocorrer a partir do momento que a pessoa já não consegue mais gerir o patrimônio, e aí ela vai precisar de alguém para administrar a aposentadoria dela, os rendimentos, às vezes não tem aposentadoria, tem aluguel, ou mesmo a questão de acompanhar um médico, enfim, de toda a responsabilidade. Então, como que você vai ter que ter uma opinião do médico, E aí vai ser marcada uma perícia para conseguir a aposentadoria, ou primeiro um benefício por incapacidade temporária, Porque às vezes pode regredir, é difícil, Mas assim, aí primeiro, então são dois caminhos, uma na via previdenciária, para buscar uma aposentadoria por invalidez. Se a pessoa já for aposentada, aí já vai direto para a interdição, E a outra é a interdição judicial. Então, são esses dois caminhos que aí, mediante um atestado médico, que vai dizer que aquela pessoa não está, foi diagnosticada com Alzheimer e que ela está tendo uma perda de capacidade, da cognição e tal. Então, assim, o atestado médico ele vai ser fundamental, o laudo, ele vai dar um laudo, assim, para poder daí tomar a medida judicial, Através disso, até conforme o atestado, se for bem instruída uma petição inicial e houver já consenso, entre os familiares, ninguém dizer assim, digamos, um filho quer tomar, o outro não quer, daí entra um com advogado, outro com outro, quer dizer, a medida judicial vai demorar mais, Então, se tiver todo mundo em consenso, a documentação médica em ordem, aí a medida vai ser concedida com mais agilidade, Todas as vezes que nós falamos das emoções, muitas vezes no processo do adoecimento nós estamos falando de tristeza, nós estamos falando de raiva, nós estamos falando de barganha, nós estamos falando até mesmo de uma doença como a depressão, como a ansiedade, e todas essas emoções precisam ser olhadas. A partir do momento que a gente entra em contato com aquilo que a gente está sentindo e exerce a vulnerabilidade como ser humano, nós nos tornamos mais abertos e nos permitimos sermos cuidados. Então, automaticamente, o cuidado emocional tem a ver com abordar toda a parte psicológica, tanto do paciente quanto dos seus familiares. O sofrimento físico geralmente cabe ao médico, e o sofrimento físico vem a aliviar sintomas caracteristicamente físicos, seja falta de ar, seja agitação, seja insônia, seja perda do apetite, emagrecimento, dores. Então, o médico geralmente tem uma atuação um pouco mais forte, até mesmo porque é o médico que prescreve as medicações no controle dos sintomas, que é o sofrimento físico. Dentro da musicoterapia, a gente tem diversos tipos de abordagens e também técnicas, Então, assim, o principal mesmo que eu vejo que a gente trabalha com os idosos
é na parte de recriação musical. Então a gente pega músicas do histórico desse paciente, músicas que ele já está familiarizado, já tem uma sequência lógica, né, que ele já conhece essa sequência, e a gente trabalha com isso. Às vezes até nas questões de... como é que fala? Das dificuldades cotidianas desse paciente, né? Ir levantar para escovar o dente, ir no banheiro, às vezes... a execução desses comandos já vão se perdendo também, vindo com o agravamento mesmo da doença, né? E a música a gente consegue trazer esse reconhecimento do paciente, conhecendo aquela música e trazendo uma adaptação da letra para falar sobre a sequência, sobre como que vai escovar o dente ou como vai colocar a roupa, né? Então, é um exemplo diante de diversas, né, possibilidades, né? Então a gente tem a recriação, a gente tem as técnicas de audição, então às vezes a gente chama, né, que é de presenteio com uma música, né? Então às vezes o terapeuta pensa, ele é dos anos, sei lá, 70, tal música estava em alta, então a gente até tem uma questão de experiência assim meio detetive, o musicoterapeuta que vai lá, vai buscar tudo no histórico, o que estava rolando na mídia, o que estava tendo de músicas daquela época, e diante disso a gente traz esse repertório e eu posso entregar para esse paciente. Então pode ser uma música que esteja gravada, ou eu mesma posso cantar e tocar um instrumento, né? Então a gente chama assim, tipo, presentear com a música também, né? E além de que o terapeuta ele pode também elaborar uma playlist. Agora tem idosos que eles não têm habilidades ainda, né, de mexer no celular, é outra geração, enfim. Mas de fazer um CD pro paciente, então que tenha uma sequência de músicas que seja do histórico desse paciente, ou mesmo que é um repertório que o terapeuta já viu e falou, eu acho que ele vai gostar dessas músicas aqui meio jazz, bossa nova, né? Então, diante dessa percepção também o musicoterapeuta pode gravar essas músicas, né? E agora é ainda mais fácil pra gente gravar, fazer sequências, porque a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Bem mais acessível. A tomada de decisão do paciente com Alzheimer nenhuma, tem que ser a família, né? As questões éticas disso, né, a lei diz, se você não tem condições de se cuidar, de se gerir, os seus filhos, no caso, se for filho, a obrigação é deles, por lei. Ou, por outros motivos legais, uma curatela que o juiz vai dar uma autorização, o sobrinho é o tutor dessa pessoa, então ele que vai responder. Então, das questões legais, quem tem que se preocupar são os outros, os familiares. Enquanto eu sou íntegro e posso decidir por mim, se eu sou solteiro e não tem ninguém do meu lado, seria bom que já delegasse para quem que ela tem confiança, gostaria que você lá na frente, eu já convivo bem com você, ou eu moro com você, então pode ser por esse fator. Agora, o doente em si, eu acho que não, lá na frente ele não pode falar nada. Eles falam tudo trocado, tudo errado, fala agora e depois diz, é complicado. A curatela é uma medida judicial, né, que ela vai interditar a capacidade civil da pessoa, né? Ela pode ser, sempre vai respeitar as vontades. A curatela hoje ela tem até o nome de tomada de decisão assistida, porque ela vai ser uma gradação. Então, se ela, por enquanto, ela não consegue gerir o patrimônio, mas a vontade dela, ela consegue, né? O que ela gosta, o que é melhor para ela. Então, tudo isso vai ser considerado no processo de curatela. Eu acho excelente, Abraço, porque dá para a gente a noção de que a gente não está sozinho e que o que acontece aqui na minha casa acontece na casa do outro e acontece no outro e no outro, né? Então, a gente se acolhe, né? Se abraça e segue em frente e tem muitas situações assim que alguém lá dá um testemunho. Minha mãe está fazendo isso, isso, isso. Aí você vê, a minha também. O meu pai também. Não sei quem também. Então, é muito rica a experiência lá, é muito rica. A gente precisa mesmo. É necessário desse cuidado com o cuidador. Sim. Porque é isso que a Abraço faz, né? Cuidar do cuidador. Então, é muito importante.